Boa noite a todos. Me chamo Ademir Manuel Furtado Filho, sou esposo da professora Deise Baixo Duarte Furtado, professora de motricidade oral do curso de fonoaudiologia da Univale. E eu preparei para vocês um material curtinho, explicativo, de maneira mais simples, especial para o LAMOD, que é a Liga Acadêmica de Motricidade Orofacial e Disfagia, que é formada por acadêmicos e professores do curso de fonoaudiologia da Univale. Eu sou cirurgião dentista, sou mestre em saúde coletiva, especialista em ortodontia e concluí também a especialização em dentística restauradora em 2019, ou seja, eu não sou especialista em patologia oral, mas é dever de todo profissional de saúde dominar pelo menos ou ter os conhecimentos básicos sobre as principais lesões que acometem a sua região de trabalho. E como a cavidade oral é o local de trabalho comum ao cirurgião dentista, ao fonoaudiólogo, eu vou passar para vocês algumas noções básicas sobre as lesões orais que mais acometem a cavidade oral, as lesões orais de tecidos moles. Eu não vou falar sobre as lesões orais de tecidos duros, que envolveria o elemento dental e o tecido ósseo de suporte. Eu vou falar sobre as lesões de tecido mole, que são aquelas lesões que vocês, enquanto fonoaudiólogos, vão ter contato com relativa frequência. Eu não quero tornar ninguém um patologista, eu não quero fazer com que ninguém saiba as diferentes modalidades de tratamento, até porque isso evolui com o tempo. Eu só quero que criar em vocês a atenção para identificar o alterado e que faça parte do exame de vocês da cavidade oral a inspeção minuciosa das diferentes estruturas que compõem a cavidade oral. E dessa maneira criar em vocês uma rotina de não deixar passar batido, por exemplo, alguma lesão com maior ou menor potencial nocivo. Então vamos ver as principais lesões de tecidos moles que acometem a cavidade oral. Um grande abraço para vocês, espero contribuir aí com o crescimento profissional de vocês. Vamos seguir em frente. Para identificar o anormal, é preciso conhecer o padrão de normalidade. Ou seja, você só vai conseguir identificar que alguma coisa está diferente, que alguma coisa está anormal, que alguma coisa não está correta, desde que você conheça o que é o correto. Por isso que em todo curso de saúde, a disciplina básica e fundamental e inicial de todo curso é a anatomia. Você precisa saber quais são as estruturas básicas que compõem a cavidade oral para identificar, por exemplo, textura, coloração, formato, morfologia, características, para ver se aquilo está dentro do normal ou se aquilo está fugindo à normalidade. E uma vez que você identifique que o que você está analisando não é compatível com o padrão de normalidade, a sua função não é diagnosticar, a sua função não é propor tratamento, a sua função é encaminhar para o profissional responsável pelo diagnóstico dessas lesões em cavidade oral. E aí eu destaco o cirurgião dentista e especialista em patologia oral. Tá? Então, não é para vocês se preocuparem muito com o diagnóstico específico, mas se vocês criarem em vocês a dúvida e o questionamento da identificação de uma alteração, eu já acho que eu cumpri a minha função com vocês. Se eu trouxer vocês aqui na minha casa e perguntar tem alguma coisa de errado, vocês vão dizer, Ademir, eu não conheço, eu nunca fui na tua casa. Então, para conhecer o anormal, você tem que conhecer o normal. Por isso que o exame da cavidade oral, então ali está autoexame bucal, eu tirei isso do estomatologia online. A gente acaba usando como termo mais correto, então a gente usa a cavidade oral, tá? E aí a gente vai fazer, aqui é um autoexame, mas vocês vão fazer o exame e eu prefiro que vocês façam o exame do que o paciente fazer o autoexame. Eu tenho um pouco de restrição em relação ao autoexame porque o paciente não tem discernimento científico e formativo
para identificar se algo da sua boca é normal ou é anormal. Por exemplo, se ele levantar a língua e ele perceber que ela está meio arroxeada, mas porque ali na língua tem uma vascularização maior e as veias acabam aparecendo com maior destaque, ele pode achar que aquilo é uma alteração, na verdade é uma variação dentro da normalidade. Então, a gente tem que dominar o exame da cavidade oral. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que pegar aqui e tenho que fazer o exame do lábio, tá? O exame do lábio, o paciente faz ele, né? Então, o paciente está se vendo e ele consegue ver a estrutura normal de um lábio e consegue perceber alguma mancha, alguma ulceração, alguma vermelhidão, alguma inflamação, alguma vesícula, alguma bolinha. Então, o exame do lábio, o paciente naturalmente já vai fazer, porque é uma região que ele está acostumado com o padrão de normalidade. Quando você passa para dentro da boca, para dentro da cavidade oral, aí o paciente já começa a ficar confuso. Então, aqui o paciente está, por exemplo, tracionando o lábio inferior. Então, eu consigo perceber ali, ó, que eu tenho, então, o freio labial. Tá? Eu consigo perceber que, por exemplo, a gengiva do paciente ali, ó, eu estou contornando o dente, ela tem duas colorações, tá vendo? Ó, ela tem uma coloração mais próxima do dente, mais rosácea, mais clara, que é a gengiva inserida, e eu percebo que mais longe do dente eu tenho a mucosa, que é mais vascularizada, mais vermelha. Então, um paciente leigo pode levantar para vocês o lado e dizer: doutor ou doutora, olha como a minha gengiva lá em cima está vermelha. Aí tu vai dizer o quê? Não, essa gengiva que fica próxima ao dente, ela é mais rosácea, com um aspecto de casca de laranja, como se fosse meio com pontinhos, pontilhadinha, e em cima não é mais a gengiva, já é a mucosa, é um tecido de suprimento sanguíneo para a gengiva, ela é mais vascularizada, ela é menos protegida para o choque, então ela é mais vermelha. No terceiro slidezinho ali, então eu percebo aqui novamente o freio labial superior, eu consigo ver aqui então a gengiva inserida, eu consigo ver então o vermelhidão da mucosa. Importantíssimo, o paciente está puxando a sua bochecha e aí eu consigo ver aqui então toda a sua mucosa jugal, né? Então a mucosa jugal é essa mucosa interna da bochecha, do lado esquerdo, do lado direito, então eu vou olhar para ela, ver o aspecto que ela tem, a coloração que ela tem, tá? Lembra que lá em cima, na região do primeiro molar, aqui talvez tenha um buraquinho lá, né? Ó, uma saidinha do ducto da glândula parótida, essa grande glândula salivar que tem aqui, ó, na lateral do seu rosto, que drena para essa região pela mucosa jugal. Então não vai puxar muito assim e ver um buraquinho, achar que tem uma lesão. Lá é a saída do ducto da glândula parótida, que é uma glândula grande de produção salivar. O paciente abriu a boca, elevou a cabeça. Eu vou olhar aqui então o palato duro dele, aqui ó. Eu vou olhar o palato duro, vou ver a conformação, vou ver a coloração, vou ver a uniformidade. Aqui o paciente não consegue, mas você vai olhar o palato mole, você vai olhar a região já que vai entrando mais profundamente na cavidade oral. Peça para o paciente colocar a língua para fora, olha a superfície da língua. A língua tem uma variabilidade anatômica muito grande, pode ter as papilas muito elevadas, pode ter sulcos, pode ser geográfica. Tá? Importantíssimo. Olha a lateral da língua, né? Ó, tô segurando na ponta da língua e puxando ela tanto de um lado quanto do outro, tanto da esquerda quanto da direita. A gente sabe que essa borda lateral de língua é um dos locais de preferência para ter, por exemplo, um carcinoma espinocelular, assim como o assoalho ou soalho, né? O assoalho, aqui eu tenho freio lingual. Vocês na fonoaudiologia vão dar atenção especial para esse freio.
ver o quanto ele pode limitar o movimento da língua, e vocês em motricidade orofacial, especialistas em motricidade ou acadêmicos ou que vão estudar, para vocês é fundamental essa motricidade, essa mobilidade da língua para os processos fisiológicos de fonação, de deglutição. Tá? Olha o assoalho, palpa ele, eu tenho ali a glândula sublingual, por dentro eu tenho a glândula salivar submandibular. Vê se você consegue palpar alguma estrutura mais densa, um cialolito, ou seja, um cálculo de glândula salivar. Então, esse exame da cavidade oral é fundamental. Você tendo essa noção geral, e você vai conseguir facilmente perceber o que é anormal. E ao perceber o que é anormal, a sua função é encaminhar. Então, essa é a minha maior mensagem de hoje. Então, perceba e estude bastante anatomia, estude bastante as variáveis anatômicas que podem acontecer no seu campo de trabalho, e uma vez dominando isso, você vai conseguir, de maneira rápida e fácil, identificar o que é o anormal. Tranquilo? Vamos seguir em frente? Quais são as lesões de tecidos moles mais prevalentes que eu tenho na cavidade oral? Você tem o seu consultório, você trabalha na rede pública, o paciente procura por vocês e vocês vão fazer uma terapia, um tratamento com ele e vão examinar a cavidade oral. Vocês vão pedir para ele abrir a boca e vocês vão fazer uma análise, um exame desse paciente. Quais são as lesões que vocês vão ter a maior probabilidade de encontrar? Eu vou falar, eu dei uma lida agora em 2 artigos de 2 universidades, uma pública e uma privada, em que eles fizeram uma retrospectiva de prontuários de pacientes, e aí eu peguei desses 2 estudos as lesões mais prevalentes e combinei com a minha casuística de consultório e de rede pública de 22 anos de formada. Me formei em 1998, eu estou gravando esse vídeo hoje, que é 2020, então eu estou juntando um pouco da minha experiência de vida com aquilo que eu também encontrei de lesões mais prevalentes que acometem a cavidade oral. Hiperplasia, um aumento tecidual, uma hiper para cima, aumento, plasia, tecido, um aumento tecidual que começou por um processo inflamatório e como esse processo inflamatório perdurou por algum tempo, ele fibrosou. Essa é a lesão, talvez seja mais comum na cavidade oral, a chamada hiperplasia inflamatória fibrosa. Hiperplasia inflamatória fibrosa. Vamos ali, tá? O que a gente está vendo ali? Quem já é mais experiente na fonoaudiologia já sabe o que eu estou mostrando ali. Como esse vídeo pode estar chegando em alunos do primeiro período, talvez que estejam começando o curso ainda, eu estou dentro de uma maxila totalmente edêntula. Eu estou dentro de uma maxila totalmente desdentada, tá? Não tem mais dente nenhum, tá banguelinha ali. E tá normal essa boca? Eu pergunto a vocês, dentro daquele segundo slide que a gente viu sobre características anatômicas da cavidade oral, essa boca aí, ela é normal ou tem alguma coisa normal? O Ademir, eu me lembro que tu tinhas falado que, por exemplo, deixa eu pegar aqui a mudar a cor, que aqui a gente ia encontrar o freio labial, mas eu não me lembro de ter essa prega de tecido gengival aqui, de ter esse outro crescimento gengival aqui e de ter esse outro crescimento. O Ademir, será que esse paciente está com 3 lesões tumorais ali? Se bem que a palavra tumor às vezes pode gerar um pouco de contrariedade, porque o tumor significa um aumento de volume. Uma massa tumoral é uma massa aumentada de volume. Então aquilo ali é uma massa aumentada de volume. A gente costuma usar a palavra tumor para designar as neoplasias, né? Os populares cânceres. Será que isso aí é muito grave? Será que isso aí é comum, né? Será que isso aí é um tumor, é alguma coisa? O paciente desdentado, ele deve estar usando uma dentadura. E daí, às vezes, você pede para fazer o exame, você pede para ele tirar a dentadura para você fazer o exame da cavidade oral. E aí, quando vocês estiverem aula com a professora Daisy, ela manipula bastante o paciente. Quem trabalha com disfagia, trabalha com paciente geralmente também
mais idoso, né? E esses pacientes são geralmente portadores de prótese, seja ela total, a dentadura, ou uma PPR, uma prótese parcial removível. Muitas das vezes ela é assim, tá vendo? Ó, esse paciente não é o mesmo, mas olha só, aqui eu tenho uma dentadura. Dá para ver o acrílico dela aqui. Aí o dentista fez fez um recorte ali, né? Para que aqui passasse quem? Aqui passasse o freio labial superior. Aqui estão os dentinhos de acrílico. E percebam que essa prótese está mal adaptada. Ela pode ter sido mal feita, ou geralmente os pacientes usam ela por muito mais tempo. O ideal seria você trocar uma dentadura a cada 5 anos, porque em 5 anos, se você trocar, a nova que você fizer fica próximo da antiga, não dá aquele choque, né? Tem paciente que vai no consultório e daí ele tem a dentadura tão velha e tão gasta, quando coloca a nova, parece que tu botou um caminhão na boca do paciente, porque ele deixou gastar muito. Ou até 10 anos seria, mas tem gente que a dentadura 20, 30, 40 anos. Então, o que acontece? Durante esse tempo, esse rebordo alveolar, tá vendo aqui, ó? A gente tem a maxila, que é o osso da base. A maxila é o osso do crânio, né? É o osso. O rebordo alveolar é o dente que suporta, é o osso que suporta o dente. Quando o paciente perde o dente, esse osso perde função, então ele é reabsorvido. Então você vai tendo uma perda progressiva e contínua desse osso e a prótese começa a dançar na boca. Então ela começa a machucar o paciente e a tua gengiva começa a se proteger hiperplasiando. E como esse processo inflamatório é grande e longo, ela vai fibrosando para tentar estabilizar e se proteger do trauma desta prótese. Aí você faz o quê? Você vai ali, recorta essa prótese, aonde ela está machucando. Aí você vai anestesia cirurgicamente, remove a lesão hiperplásica. E daí depois esse rebordo alveolar ele volta ao normal e você confecciona uma nova prótese. Então o paciente tem essas dobras de gengiva. O senhor tem dentadura ou uma prótese de vários dentes? Sim, doutora, eu tenho. O senhor pode colocar? Ele vai pegar essa prótese, vai encaixar e você vai perceber que ela encaixa perfeitamente dentro dessa lesão hiperplásica. Você fala o quê? Senhor, o senhor tem uma lesão na boca causada provavelmente por essa dentadura que já está mais velha ou está meio solta. O ideal seria o senhor procurar o cirurgião dentista para refazer essa prótese e remover essa lesão. Tranquilo? Lembrando que os estudos mais recentes mostram que lesões traumáticas como essa têm pouquíssimo potencial de transformação neoplásica. Então o trauma contínuo não é considerado como uma lesão cancerizável, mas na dúvida a gente acaba removendo e fazendo uma nova prótese estável adaptada na boca do paciente. Tranquilo? Essa é a lesão mais prevalente, hiperplasia inflamatória fibrosa. Mucocele. Mucocele é extremamente comum. Tá vendo aqui, ó? Eu tenho aqui então, onde é que eu tô, Ademir? Aqui estão os incisivos inferiores. A lesãozinha tá aqui, ó, bem circunscrita. Olha lá, ó. Parece uma bolinha, né? E aí você faz o que com essas lesões na boca? Você vai lá e cutuca ela, aperta, vê a consistência. A gente, quando examina uma lesão na boca, a gente faz anamnese. O senhor tem essa lesãozinha no lábio há quanto tempo? Ai, doutora, eu não me lembro. Ai, doutor, eu acho que tanto tempo. Dói. Isso você vai marcando. Dói? Não, não dói. Tá? Lhe incomoda de algum jeito? Não, não incomoda. Às vezes eu fico mordendo ela. Aí você palpa ela. Ela pode ser consistente, a palpação. Ela pode ter aspecto entumecido, endurecido. Ela pode ser serosa, ela pode ser, nesse caso, ela é líquida. Então, ela é uma bolinha, dá vontade de estourar. Tá? Então, dá vontade. Por quê? Porque é um mucocele. É um cisto de retenção de saliva. Então, eu tenho as glândulas salivares mais importantes, a parótida, a sublingual, a submandibular, mas eu tenho uma diversidade de glândulas salivares acessórias que estão produzindo saliva para a boca o tempo todo. Né? E aí, se o ducto dela, a saída dela entupir,
ela começa a acumular a saliva no interior dela e ela aumenta de tamanho. Então, isso é extremamente comum. Dá para ver que ela tem até um aspecto meio azulado, porque no interior dela tem líquido. Que líquido é esse? É saliva. O dentista pode furar ela e se ela recidivar, que ela recidiva com bastante facilidade, você anestesia o paciente e aí você faz uma incisão aqui, remove e depois sutura. Tá? Então, essa é uma lesão bastante comum, é um mucocele, um cisto de retenção aí de glândulas salivares, especialmente as acessórias. Tranquilo? Candidíase oral, lesão bastante comum. A candidíase é uma doença fúngica, né? Então ela vem de um fungo, o mais comum é a Candida albicans. Ele é um comensal, ele faz comensalismo com a gente. O que significa isso? Ele está na nossa boca, como está na vagina também, como está no aparelho urinário, ele está na nossa boca ali, né? Se alimentando dos nossos restos, do que a gente fornece para ele na boca. Ele está ali, comensalismo. É uma relação, não sou biólogo, simbiótica ali de biologia. Né? Porém, se o teu organismo der uma baixa imunológica, se você tiver algum outro fator, geralmente uma imunossupressão ou uma queda de resistência orgânica, ele deixa de ser comensal e passa a ser patógeno. Aí ele começa a proliferar na sua boca e daí ele torna-se, então, agressivo. E daí essa é a imagem característica da candidíase oral, causada por esse fungo, especialmente do tipo Candida, da espécie Candida albicans. Tá? Ela forma essas manchas esbranquiçadas aqui, tá vendo? Ó, ela forma essa montoeira de placa esbranquiçada pela boca, contornada por halos avermelhados ao redor dessas placas. Então, se você pegar uma gaze e você for raspar essas placas, que são placas de proliferação fúngica, você vai removê-las e você vai por baixo delas expor uma área eritematosa, avermelhada, sangrante. Essa é uma característica típica da candidíase, né? Essas placas esbranquiçadas que podem ser removidas por raspagem, expondo ao fundo uma área avermelhada. Ela é muito comum no paciente imunocomprometido, no paciente acamado, ela é muito dos extremos, né? Ela é muito comum na criança pequena e no idoso, ela é comum no paciente portador de prótese também, por uma questão de higienização, por uma questão de favorecimento de crescimento fúngico. Ele é um fungo totalmente oportunista, tanto que ele é comensal, mas se der uma chancezinha ele te pega. Então, às vezes, terapias com antibiótico matam a flora bacteriana e aí dão espaço para o crescimento fúngico. Então, às vezes, o paciente faz muito bochecho com água oxigenada o tempo inteiro, por exemplo, e aí ele acaba matando a flora bacteriana nativa da boca. Então, ele mata a bactéria, ele cria espaço para que o fungo possa proliferar. Então, ele é oportunista. Ele espera uma queda. Então, eu fui visitar um paciente, irmão de um grande amigo meu agora, que teve, infelizmente, um AVE, um acidente vascular encefálico, AVC, né? E aí ele estava acamado, hospitalizado, sem condição de fazer uma higiene oral adequada. Eu fui visitá-lo para fazer uma consulta em home care e daí a minha grande contribuição foi ensinar a cuidadora a fazer higiene oral. A boca estava completamente tomada por placas brancas que, ao fazer a limpeza, evidenciavam uma superfície sangrante, eritematosa, vermelha por baixo. Tratamento para isso ou comprimidos, ou bochecho, ou aplicação de nistatina, que é um antifúngico. Tá? Então, bastante comum essa candidíase, que são essas placas brancas, leucoplásicas, né? Leuco é branco. Líquen plano também, vamos dizer assim, ó, na minha prática clínica, hiperplasia inflamatória fibrosa, extremamente comum, super comum. Mucocele também é comum, mas não tanto.
Candidíase, bastante comum, bastante comum. É o sapinho na criança mais nova, né? O sapinho na criança mais nova, mas muito comum no paciente idoso, portador de prótese total, já com alguma debilidade sistêmica, é um fungo oportunista. Líquen plano, eu tive um caso apenas em 22 anos. O aspecto do líquen, ele é uma doença com um componente imune, associado a um quadro de estresse num paciente de meia idade, às vezes associado também ao fumo, é meio que uma doença autoimune, caracterizada por essas estrias brancas que vocês estão vendo, que são conhecidas como as estrias de Wickham. Tá? É uma doença leucoplásica, uma doença de característica esbranquiçada, dessas esse emaranhado de estrias esbranquiçadas, as estrias de Wickham, cujo tratamento principal para ela é com corticosteroide. Tá? Ela é relativamente frequente, ela tem outras variações em relação a essa forma estriada, mas essa forma estriada ela é bem característica, percebe que ela é bem diferente da candidíase, né? Então, a candidíase são mais placas sobrepostas à mucosa, e a gente vê que isso aqui é a mucosa jugal, né? Então, eu tenho aqui a mucosa da bochecha interna, então é a mucosa jugal, e a gente viu que ela não tem isso aqui. Você, às vezes, pode encontrar nessa mucosa a chamada linha alba, né? Que é aquela linha esbranquiçada, mas que condiz com a linha de mordida. Então, o paciente pode estar mordendo a bochecha por um longo período de tempo e ela ficou aquela linha esbranquiçada, que não é uma lesão, é uma alteração anatômica normal do paciente, tá? Mas eu consigo perceber que essa bochecha, essa mucosa jugal aqui, não é normal. Eu vou tratar como fonoaudiólogo? Não. Eu vou encaminhar para o médico, se eu tiver uma unidade de saúde, não tiver dentista, encaminha para o médico ou encaminha para o dentista. O dentista pega, faz a análise desse paciente e, via de regra, encaminha para o especialista. Geralmente é o cirurgião bucomaxilofacial ou, se tiver disponível da rede, um patologista, que daí é o profissional habilitado a fazer o diagnóstico e o tratamento, que nesse caso geralmente é a base de corticosteroides. Tranquilo? Líquen plano. Estomatite aftosa. Isso aí todo mundo tem. Alguns mais, outros menos. Isso aqui é o que a gente popularmente chama de afta. Só de mostrar já dói, né? Tu tá olhando para isso aí, a gente já sente dor só em olhar para isso aí. Na lateral da língua. Eu estou colocando ali porque esse também é o local de predileção, o local de maior prevalência, um dos locais de maior prevalência para o carcinoma de células escamosas, para o carcinoma epidermoide, nessa região da língua. Por isso que o exame eu tenho que pegar na vana da língua e tracionar para um lado e tracionar para o outro e elevar a língua para procurar por isso. Tá? A afta tem tantos fatores causais que ela é quase que uma lesão inespecífica. Pode ser imune, pode ser nutricional, pode ser por trauma, pode ser por acidez. Olha, o paciente pode ter uma alteração imune, pode ter um quadro de desnutrição, pode ter ingestão demasiadamente grande de substâncias ácidas, pode ter mordido a língua e feito um trauma que depois ulcerou, porque ela é uma ulceração, né? Uma ulceração é essa perda superficial do epitélio que chega ao conjuntivo. Tem tantas razões, a afta é uma lesão inespecífica. Mas o paciente diz, porque isso dói pra caramba, né? E vocês percebam aqui, ó, que ela é uma lesão esbranquiçada e que ela tem como característica também esse halo avermelhado ao redor dela, indicando um processo inflamatório meio que agudo, né? E se você palpar ela, a consistência é normal da língua do paciente. Então ela é uma lesão ulcerada com um halo avermelhado, né? Que o paciente relata ser bastante dolorosa, que tem resolução espontânea de entre 7 a 21 dias. Entre 7 a 21
dias. Entendeu? Chega na clínica de vocês, no consultório, na unidade básica de saúde, um paciente com uma lesão dessa. Aí você faz o exame, você olha, já percebeste que tu tens essa lesãozinha na tua língua? Se o cara não percebeu, é um sinal ruim. Se ele percebe, porque isso é dolorido pra caramba. Não, doutor, eu sei, tá? Eu tenho há 5 dias isso aqui. Acompanha. Não, doutor, eu não percebi muito, mas eu acho que tem ali, será um mês e meio, 2 meses já. Opa, não é o tempo de regressão espontânea de uma estomatite aftosa, de uma afta. Então, o tratamento para ela aqui, ele é sintomático, ou seja, você prescreve soluções que não deixam infeccionar, né? Então, soluções antissépticas com alguma coisa de anestésico para adormecer um pouquinho, pode fazer bochecho com colutório, como por exemplo o Periogard, que é a clorexidina 0,12%. Você pode encaminhar, se isso é muito recorrente, ao dentista para ele fazer uma aplicação de laser terapêutico que ajuda no processo de reparo e cicatrização, tá? Mas, via de regra, a gente acaba não se preocupando, né? Opa, deixa eu apagar que acabei de escrever em cima do outro slide. Ó, vamos tirar aqui os 7 e 21 dias. Um outro local bastante prevalente para ela está ali, né? No lábio inferior. Pode ter mordido o lábio, pode ser uma reação imune, pode ser medicamentoso, pode ser sistêmico, pode ser traumatismo, mas eu tenho ali 2 lesões ulceradas, 2 estomatites afitosas. Percebe que tem o mesmo aspecto, esbranquiçado, necrótico, fibrinoso no meio, com halo avermelhado ao redor, bastante dolorido, bastante sensível, recente, que tem resolução espontânea entre 7 a 21 dias. O tratamento é sintomático. Tá? Você poderia ter também, deixa eu até fazer aqui, às vezes acontece de a gente encontrar essas ulcerações, tipo aqui assim, ó, no limite da mucosa com a pele, tá? Você pode encontrar essas úlceras no limite do lábio com a pele. Aí você pergunta ao paciente se já era assim ou se antes de aparecer essas aftas teve alguma bolinha, uma vesícula antes. Ah, doutor, ó, me deu uma coceira aqui no lábio, e aí fez um monte de bolinha, depois elas estouraram, se juntaram e ficou uma afta. Isso aí é herpes, tá? Isso aí é herpes. Elas são precedidas por essas vesículas. Aí o tratamento é com aciclovir, é um outro antiviral, tá? Então, mas ela dá nessa região, então, limítrofe, geralmente pode dar na cavidade oral de maneira por inteiro. Mas o local de predileção é essa região aqui, o limite entre o lábio e a pele. Tranquilo? Então, gravem essa imagem da estomatite aftosa, porque a gente vai entrar, então, agora na lesão que a gente tem que ter a preparação para se encontrar, que seja o mais breve possível, que é o câncer de boca. Tá? O câncer é um termo inespecífico. Eu estou falando do carcinoma epidermoide, ou carcinoma espinocelular, ou carcinoma de células escamosas. Vamos dar uma olhadinha para a diferença básica ali, olha só. Também é uma lesão de língua, tá vendo? Olha lá. A lesão está aqui, ó. Percebe, aqui seria a base da língua, né? Ó, percebe que ela tem a borda elevada, tá vendo? Olha lá, ó. A borda foi elevada. Então, ela é uma lesão ulcerada, ela está perdendo ali a sua camada superficial. Mas percebe que ela não é uma ulceração como a afta. Ela está elevada, ela teve um crescimento. E essa área ulcerada é uma área de necrose, que geralmente no tumor, a área central, pelo crescimento ser descontrolado e ultrapassar o limite de neovascularização, é a área central da região tumoral maligna, geralmente ela é necrosada, porque o crescimento extrapola a capacidade de suprimento sanguíneo. Tá? Percebe que ela também tem uma cobertura esbranquiçada, por isso que essas lesões leucoplásicas brancas também merecem uma atenção, porque dentro de uma estria, por exemplo, de um líquen plano, pode estar uma lesãozinha ulcerada e pode ser, por exemplo, um carcinoma. Então tem que ter a baixa atenção. Mas percebe que ela não tem aquele halo vermelho. Tá vendo? Eu vou tirar o que eu fiz aqui, ó. Ó, ela não tem aquele halo vermelho que a gente tinha na afta.
A margem dela, ela aumentou, ela é exofítica, né? Ela está para fora de crescimento. Se você palpar, geralmente num estágio um pouco mais avançado, ela vai ter a base endurecida, entumecida, ou seja, o que está indicando que esse epitélio está invadindo o tecido conjuntivo, que é a característica dos tumores malignos, essa capacidade de invasão nos tecidos adjacentes e o pior, a sua capacidade de metastizar, de metástase, de lançar focos secundários a partir de um tumor primário, de um tumor central. Tá? Por isso que eu falei no exame da língua, essa é uma região de prevalência de carcinoma, assim como o assoalho da boca. Mas ela é diferente no aspecto clínico em relação a uma afta. Geralmente é assintomático o paciente. Então, doutor, se tu já viste que tu tens uma lesão na tua língua, doutor, eu nunca vi. Aí tu palpa é endurecido. Aí tu, putz, não sentiu, não tem halo avermelhado, tem um aspecto de tecido que cresceu, que proliferou, tem uma área central esbranquiçada, avermelhada, com aspecto necrótico. Já liga o alerta e encaminha para o profissional responsável, por médico, para o seu dentista, para que seja feito o diagnóstico dessa lesão. Tá? Que quanto menor for a lesão, menor é o ato cirúrgico, menor vai ser o trabalho de vocês. Porque se o paciente desse fizer uma hemiglossectomia ou uma glossectomia total, quem tem que se virar para reabilitar o paciente é o fonoaudiólogo, né? Então, o dentista faz o diagnóstico, muitas das vezes, o cirurgião de cabeça e pescoço faz a remoção e aí vai ter a sua margem de segurança e o paciente mutilado vai para o fonoaudiólogo para reabilitar fonação e, nesse caso, deglutição. Então, o diagnóstico precoce faz com que a remoção cirúrgica seja menor e a sequela pós-operatória seja menor e a capacidade que você, fonoaudiólogo, tenha de reabilitar o paciente seja maior, né? Quanto maior a sequela, quanto maior a remoção cirúrgica, pior é para o fonoaudiólogo. Olha lá em cima, tá vendo? Lábio inferior. Ó, percebe também que eu não tenho nenhum halo vermelho aqui ao redor, tá vendo? E percebe que, diferente da afta, ele tem um crescimento expansivo, exofítico, ele está vindo para fora. Eu tenho aquelas áreas centrais de necrose, não foi coberta por uma placa leucoplásica branca ali, tá? Mas percebe que ele já começa, olha lá, deixa eu apagar o que eu fiz aqui, tá? Olha uma característica dos tumores, né? O deslocamento dos tecidos vizinhos. Então, eu vou traçar aqui o limite do lábio inferior. Ó, lá vem o limite do lábio inferior, ele está vindo aqui. Percebe que o limite do lábio é deslocado e depois ele continua. Isso é típico de um crescimento tumoral, né? Esse deslocamento das estruturas adjacentes ao crescimento tumoral. Tá? Você palpa isso, se tiver um estágio um pouquinho mais avançado, já é endurecido na base dele. Isso aí é remoção. O bucomaxilo, o cirurgião vai lá e tira uma cunha aqui, né? E depois aproxima aqui, suturando isso aqui, tá? Novamente, quanto mais mutilante for a cirurgia, pior é a reabilitação. Então, essas são as lesões. E, infelizmente, eu mesmo não sendo patologista e não trabalho dentro de um centro de diagnóstico, trabalho na minha clínica particular e em diversas, ao longo do tempo, unidades básicas de saúde, eu já tive a infelicidade de diagnosticar em torno de 7 ou 8 pacientes. Lembra que eu falei que eu tinha visto um com líquen plano? Mas com carcinoma epidermoide eu já tive próximo de 10 pacientes. Né? Em alguns eu cheguei a fazer a biópsia, em outros eu já encaminhei direto para o tratamento especializado. Mas percebe que é um quadro bem diferente do quadro da estomatite aftosa, da afta, né? E essa lesão realmente não pode passar batida por nenhum profissional que tenha como característica da sua profissão trabalhar com cavidade oral. Um otorrino, um cirurgião dentista e uma fonoaudióloga ou fonoaudiólogo. Fechou? Pessoal, a gente tinha então 40 minutos, eu estou com 39 minutos, para passar para vocês algumas noções sobre as lesões de tecido mole mais prevalentes na clínica diária de um consultório odontológico. Espero ter esclarecido. Se vocês tiverem alguma dúvida, estarei à disposição.
Se quiserem fazer alguma pergunta nos comentários aqui, fiquem à vontade. Depois a professora Deise passa o meu contato e aí a gente, quem sabe, ainda leve para frente mais essa conversa. Grande abraço para vocês, obrigado pela atenção, espero ter ajudado. Até um próximo encontro, fui!